Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Em primeiro lugar, começamos por destacar o acordo entre os Estados Unidos da América e a China para uma pausa de 90 dias nas crescentes tarifas, sendo que Washington decidiu reduzir as tarifas sobre a China para os 30% e os impostos de Pequim sobre as importações norte-americanas cortam-se assim para os 10%. Já na quinta-feira passada, Donald Trump anunciou um novo acordo comercial, mas desta feita com o Reino Unido, marcando este o primeiro pacto concluído após a imposição das chamadas tarifas recíprocas por parte dos Estados Unidos da América. O entendimento prevê a eliminação total das tarifas sobre o aço e o alumínio britânicos, sendo que a maioria das importações continua sujeita a uma tarifa de 10%. Por sua vez, os bens exportados dos Estados Unidos da América para o Reino Unido passam a pagar uma taxa de apenas 1,8%. Com estes acordos, o dólar inverteu a tendência de queda dos últimos 2 meses e os índices já recuperaram grande parte das quedas registadas no final de março e inícios de abril. O ouro, por sua vez, começa a enfraquecer e a dar sinais de inversão de tendência. Para além disto, nesta semana que passou, destacamos as reuniões de política monetária tanto da Fed como do Banco de Inglaterra. Mas começando pela Reserva Federal Norte-Americana, cumpriu com aquilo que eram as expectativas dos mercados e manteve a taxa de juros no intervalo entre os 4,25% e os 4,5%. Depois de Jerome Powell, o governador da Fed, ter reiterado a postura de esperar para ver, isto em relação à flexibilização da política monetária, o mercado passou agora a assumir, a descontar, digamos assim, que a taxa de juros será reduzida menos do que se esperava em 2025, com o primeiro movimento de corte nas taxas de juros a começar apenas em julho. A manutenção dessa aposta agora vai depender da trajetória da economia e da inflação nos Estados Unidos da América, que vai ser conhecida nesta terça-feira e promete aumentar a volatilidade nos mercados financeiros. Quanto ao Banco de Inglaterra, desceu as taxas de juros dos 4,5% para os 4,25%, a primeira redução desde fevereiro devido à descida gradual da inflação. O corte nas taxas de juros não foi surpreendente, porque era aquilo que o mercado esperava que acontecesse, mas o facto de dois membros preferirem manter as taxas de juros inalteradas reduziu a probabilidade de termos outro corte nas taxas de juros na próxima reunião do próximo mês. Com isto, a Libra acabou por se fortalecer. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do par cambial de referência, o euro-dólar. Observando o gráfico em velas diárias do par cambial euro-dólar, é possível constatarmos que durante o ano 2021 até finais do ano 2022 estivemos numa tendência descendente que levou este par cambial abaixo da paridade, ou seja, durante esse período, no final de 2022, um dólar valia mais do que um euro. Entretanto, o preço acabou por inverter essa tendência e acabou por se manter numa lateralidade ao longo dos últimos anos entre os 1,12 e os 1,04 aproximadamente. Recentemente reagimos dos 1,02 para uma subida de cerca, em termos percentuais, de mais de 12% durante 2 meses, o que significa que durante este período o euro valorizou com muita força face ao dólar. Agora, exatamente nessa valorização, identificámos uma oportunidade de venda, tendo em conta a tendência descendente de longo prazo que vinha desde os máximos de janeiro de 2021 e que passava pelos máximos de junho de 2021. E essa linha de resistência era uma linha que nos dizia que havia uma maior probabilidade do preço, quando aqui fosse, encontrasse maior pressão vendedora e com isto pudesse inverter a sua tendência. Foi isso que acabou por fazer e que faz com que estejamos agora no momento de reversão de tendência de curto prazo,
apesar da tendência para já ainda se manter ascendente. É por isso que neste momento temos definido como objetivos a primeira região onde já nos aproximamos bastante durante o dia de hoje, a região dos 1,10 a 40, ligeiramente abaixo dos 1,11, entre os 1,11 e os 1,10,40, uma região de pressão compradora onde o preço agora poderá estabilizar. No entanto, um pouco mais abaixo, junto à linha de suporte da linha de tendência que vem desde os mínimos feitos em fevereiro deste ano, a passar pelos mínimos também feitos no final de fevereiro, início de março, é possível constatarmos que a região dos 1,09, 1,08, 70 será uma zona também muito importante de pressão compradora e onde temos marcado como o nosso objetivo final, permitindo para já estar a beneficiar de uma queda de cerca de 3% e tendo um objetivo final em torno dos 5%. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contato connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.